Graça e paz, vamos aqui falar sobre Evangelho. Evangelho é boas novas, as boas notícias do reino, a mensagem da graça, a palavra regeneradora, isto é, a palavra de Deus, o poder de Deus para a salvação. Esse mesmo poder, primeiramente, é o que acontece quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria grávida, ela engravidaria do Espírito Santo. O poder do Altíssimo desceria sobre ela. E o que nela seria gerado seria obra e graça do Espírito Santo. Então isso é introduzido. Sabemos então que o Verbo foi materializado. O Evangelho, ele vem em carne humana, a materialização. O Verbo, a palavra, foi materializada. E isso, primeiramente, com o propósito de Deus de condenar o pecado na carne, de resgatar essa humanidade perdida de Adão. Todos nós, todos, sem exceção, estávamos mortos. Efésios capítulo 2, em nossas ofensas e nossos pecados, nós estávamos mortos. Como o mundo inteiro está no maligno, está morto, jaz. Adão trouxe a morte a todos. E a graça de Deus mergulha na morte, se faz carne. O Filho unigênito do Pai, o Evangelho, o soprar do Espírito, isso é materializado. E quando isso está na carne, é como Deus criando o antídoto para combater o veneno da serpente, para combater aquele mal lá do Éden. Ali quando a serpente pica, quando a serpente introduz a morte, Deus agora vem introduzir a vida, se fazendo carne, é retirar, é extrair o veneno da cobra, para combater a própria morte. Então, aquele que não conheceu o pecado o fez. Deus então estava sendo esse primeiro cientista a criar um antídoto contra o veneno da serpente. O próprio Jesus declarou isso, que o Filho do Homem seria levantado. E todo aquele que olhasse para ele, então seria curado, seria salvo. Não como Moisés lá no deserto, onde eram cobras literais, e ali era uma cura física. Agora, esse cair, ou melhor, descer, ir para essa parte inferior, para esse inferno, para essa natureza terrena. Então, ir a essa condição mais baixa, e então ser levantado, e então ser entronizado de onde ele veio, porque ele veio do mais alto céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem. Esse sim está no céu, porque ele é a palavra, ele é o Logos, a manifestação divina. Quando ele então se abaixa, assumindo a forma humana, e é elevado de volta, ele está então fazendo esse processo de salvação. E o que é a salvação? A salvação é você ser regenerado, é você ser salvo dessa condição mortal que Adão trouxe. Adão foi o lavrador dessa lavoura de Deus que falhou. Gênesis capítulo 2, Adão estava na responsabilidade de ser o cuidador, o lavrador do jardim de Deus. E isso não tem a ver com árvores.
são as pessoas, o propósito de Deus. Adão falha e então a morte é introduzida. Agora você vai a João capítulo 15 e Jesus Cristo declara: sou eu a videira verdadeira, vocês são as varas e o meu pai é o lavrador. Olha que segurança maravilhosa. Agora não é Adão quem é o lavrador, não é um homem, mas é o próprio Pai, é o próprio Espírito da graça. Nós agora temos essa certeza de que não vamos nos perder, porque não há pecado no Espírito Santo. É impossível Deus pecar. A aliança no Novo Testamento não está confirmada com sangue de touros e bodes, mas com o sangue do imaculado Cordeiro, como disse Pedro, conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas que foi manifestado no tempo. A manifestação do Cordeiro para confirmar essa obra redentora. É necessário entender que essa manifestação, ela não tem prazo de validade. A manifestação do sacrifício perfeito, ela atinge a todos os eleitos do Pai. Nenhuma semente de Deus haverá de se perder, porque é Ele quem é o sumo pastor e Ele vai atrás de cada ovelha. Vamos ver isso com as palavras do próprio Senhor. Naquela passagem em João, Evangelho de João, ali por volta do capítulo 20, 21, há o diálogo de Jesus com Pilatos. E ali ele declara: todo aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. O Evangelho de Deus é o poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho é ecoado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está nessa hora, como Efésios 4:11, dons que ele deu aos homens. Atos, capítulo 20, versículo 28. O Espírito Santo constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Isso não tem nada a ver com denominação religiosa, não tem nada a ver com instituição humana, mas um pastorado, um bispado do próprio Espírito. E claro que isso está entre os homens que ele escolheu. Pedro, mais uma vez, declara que não é aos anjos que essas palavras foi confiada, mas aos homens que pelo Espírito Santo anunciam as boas novas, aos homens que Deus escolheu. No entanto, é necessário entender que isso não é homem na essência, o homem é o instrumento. Quando Jesus diz a Pedro: apacente minhas ovelhas, evidentemente que não é o homem Pedro, mas é o mesmo Espírito na boca de Pedro. O próprio Jesus diz: quem vos ouve a mim me ouve. Naquela hora é o Espírito quem ministrará, ele falará na vossa boca. Em Mateus 28, 19 e em volta do 19, vemos que Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, proclamai o Evangelho. Então veja, mais uma vez é necessário entender que não se trata de homens. Pedro não está aqui, João também não, nem Paulo, mas o Espírito Santo está. Jesus Cristo está aqui, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Não há a promessa de um profeta, um apóstolo, um homem, mas é o Espírito Santo. Até quando não vamos entender esse mistério de Deus revelado? Até quando vamos quebrar a cabeça sendo subordinado a um comando humano, religioso, um sacerdócio arônico, uma instituição religiosa que usa o nome de Deus?
É necessário entender que, por outro lado, o Espírito Santo não está no aleatório, mas ele está usando homens conforme ele prometeu. Eu vos envio profetas, sábios, não profetas da lei, mas profetas quer dizer um pregador, quer dizer um homem de Deus, alguém que está ministrando pelo Espírito. Sem essas formalidades legalistas, sem essa ideia religiosa de ser oficializado por uma denominação, mas todo aquele que Deus quer usar segundo o espírito de sabedoria e revelação, não segundo os homens, mas segundo o próprio Deus. Paulo é o maior exemplo disso, aonde não conheceu a Jesus segundo a carne, aonde não tinha um mecanismo humano, mas a sua experiência direta com Deus. Assim é hoje. Não importa se você não tem um reconhecimento humano, quando o Espírito Santo está se manifestando, aí está Deus. É necessário termos esse discernimento que estamos com o ministério do Espírito Santo, e é o Espírito Santo ministrando essa salvação. A salvação está exclusivamente no Espírito, que desce, cria aquele homem em Maria, aquele corpinho, aquele ser humano. Isso é para o sacrifício perfeito. Quando isso é consumado, agora há uma multiplicação dos filhos de Deus. A descida do Espírito agora não é mais em Maria para gerar um filho, mas é em Atos 2. Curiosamente, é na casa da própria Maria. Ali havia os 11 reunidos e foram cheios dessa promessa do Pai. Vale dizer que o Espírito também é derramado sobre os injustos, as duas sementes, o trigo e o joio. Enquanto que os dons de curas, milagres, essas manifestações do Espírito, conforme está lá em Coríntios 12, Coríntios 14 também, 1 Coríntios, a manifestação diversa, isso aponta para o que Pedro fala, a promessa de Joel, o Espírito derramado em toda a carne, a chuva caindo sobre a boa e a má semente, as manifestações de Deus para o mundo inteiro. No entanto, João capítulo 17, o Filho recebeu o poder sobre toda a carne. Um poder, perceba. No entanto, a boa semente, a semente do Filho do Homem, esses são os eleitos do Pai. Esses não é qualquer dom, mas é um dom especial, o dom da graça, que é a fé. E ao mesmo tempo esse dom da graça vai lá em Efésios 4:11. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Efésios 4 não é para o mundo. Efésios 4 é como João 14 e também como Hebreus 9. É algo especial, específico para esse povo salvo. Efésios 2 também. É necessário saber separar essas coisas. A salvação é anunciada ao mundo inteiro. No entanto, o evangelho é como essa rede que pesca, mas há os eleitos. E esses eleitos é Efésios 4, a unidade do Espírito. Um só Deus, acima de todos, por todos e em todos. Quais são esses todos que Deus habita, que Deus está, que opera nessa perfeição? Romanos, ou melhor, 1 Coríntios 12:13. O corpo de Jesus Cristo, o mundo de Deus, não o mundo de Adão. Todos em Cristo, todos que estão nele, que é gerado dele. Tem nada a ver com a humanidade perdida. Essa humanidade perdida precisa ser resgatada. Aquele que ouvir, esse sim ressuscita. Esse sim sai do velho homem. Esse sim é salvo.
salvo de mim, salvo desse corpo da morte. A salvação é esse evangelho, é ser gerado desse Espírito, é sair do velho homem. Nesse primeiro momento, tendo uma transformação da mente, e evidentemente que da mente vem a mudança de comportamento, até a saída do corpo. Que Deus te abençoe, graça e paz e salvação exclusiva do Evangelho, que é segundo a graça de Deus, segundo o próprio Espírito Santo.